Bom, pessoal, vou fazer um vídeo hoje aqui no museu. Os 4 dojinhos da coleção, os 4 entre aspas, né? A gente tem mais alguns para restaurar, mas os que estão efetivamente restaurados são esses 4 aqui, né? O marronzinho, o marrom café 81 ali, faz algum tempinho que a gente não funcionava ele, então funcionamos. O GLS branco, o Gran Luxo preto, tem vídeos recentes no canal, né? E o de luxo com carburação dupla tem um vídeo relativamente recente também. Então, com exceção do 81, não fazia muito tempo que eles funcionavam, né? Mas no rodízio aí de funcionamentos, a gente optou essa semana por funcionar todos eles, colocar aqui para fora, tomar um sol, matar os ácaros, né? E eles estão com a boca aberta porque curiosamente os 4 têm carburação diferente, né? O Dojinho teve uma série de carburadores. Os primeiros tinham um carburador Stromberg, né? Depois, em 75, ele passa a ter o carburador Hitachi. Depois ele passa a ter o carburador SU, que acho que foi o que mais saiu, né? O Hitachi, no fundo, é quase uma cópia japonesa do SU. O mecanismo de funcionamento é muito parecido, né? E só nos GLS o Dojinho teve o carburador Weber, né? Então, vou mostrar um pouquinho, passar um pouco nos 4, o que é cada um desses carros, né? Depois eu vou mostrar a carburação de cada um deles. E aí eu fecho o capô deles para a gente mostrar um pouco mais de detalhes, né? Então, aqui nós temos uma dupla de Dojinhos 1975. Para mim é o ano mais legal dos Dojinhos, né? Você tinha 4 opções de modelo. Você tinha o SE. A gente não tem SE. Um pouco antes da paralisação das coisas aí, a gente tava para trazer um SE 75 amarelo enxofre cítrico. Acabamos não concluindo aí a negociação, que por sinal seria exatamente igual, né, ao 74 SE74 amarelo enxofre cítrico que a gente tem. O Dojinho não muda nada do 74 para o 75, né? Então você tem o SE75, que era o modelo mais barato. Depois você tinha o 75 Standard. O 75 Standard a gente não tem, né? Já nos ofereceram alguns em bom estado. O grande charme do 75 Standard é a forração de banco, umas faixas verticais meio coloridas, né? Muito legal. Depois você tem o Deluxo, né? O Deluxo seria um modelo intermediário entre o Standard e o Gran Luxo. Ele usa, curiosamente, o mesmo emblema do Dodge Dart 74, né? E ele tem um outro padrão de banco, né? Engraçado que nesses quatro modelos de Dojinho da linha 75, você tem 4 padrões de bancos bem diferentes e bem legais, né? E depois, o 4º modelo da linha 75 é o Gran Luxo, né? Nós temos aqui esse Gran Luxo preto, né? Um carro, uma combinação bem peculiar aí, né? E ele tem o interior mesclando Curvin e Jersey, né? Então, realmente bem chique, assim, bem bacana, bem bonito. Agora, o de luxo também é muito legal, né? Esse Curvin mais grosso, né? Isso aqui, a impressão que vai durar uns 2 séculos, né? Muito bom estado, né? Então essas 4 versões da linha 75 me fazem... Essa porta está um pouquinho chata de fechar, a vida como ela fazem com que a linha 75 para mim seja a mais interessante aí dos Dojinhos, né? Eles vinham, pelo menos o de luxo, o Gran Luxo, com a grade pintada de prata, né? Esse carro aqui, ele tem um kit de... Depois eu vou mostrar os carburadores, mas ele tem um kit de época de dupla carburação. Ele tem as rodas com aro trocado para aro 14. Então o miolo é o mesmo original, mas ele tá com roda aro 14, sendo que o original do Dojinho é aro 13, né? Então um carro que dinamicamente ficou bem bacana, bem legal. Conheci esse carro na mão do meu amigo, que é o antigo proprietário, que foi quem restaurou ele, em Águas de Lindóia, muitos anos atrás. Fiquei namorando ele muito tempo lá, e aí muitos anos depois
ele acabou vindo para cá, né? Então o de luxo verde pinho, o gran luxo preto, né? Aí a gente pula para 1980 o GLS, né? Esse é um GLS branco ártico, né? Cor da linha 80, se ele fosse 81 ele seria o branco paina, que já é uma cor Volkswagen. E aqui o GL 81 marrom café, uma cor aí de padrão, já de padrão Volkswagen, né? Antes da gente falar um pouco mais desses outros carros aqui, e de mostrar um pouco a traseira, mostrar um pouco as coisas, vamos mostrar as carburações, né? Então 7374 a gente não tem, carburador Stromberg. A partir de 75 você tem o carburador Hitachi, né? Esse carburador japonês. Um dia no vídeo dele eu falei inadvertidamente SU, porque eu estava falando do Weber, né? E como o funcionamento do Hitachi é muito parecido com o do SU, eu acabei me confundindo, mas depois eu corrigi que esse aqui é o Hitachi, né? E isso é uma coisa que foi bem legal na restauração desse carro, manter o carburador. Foi feito com o carburador que vinha no ano, né? Porque normalmente quando as pessoas vão fazer a restauração sempre colocam o SU é mais fácil de encontrar. Esse carro aqui, ele veio de fábrica também com Hitachi, como toda a linha 75, mas ele ganhou esse kit aqui da Crista de 2 carburadores SU. Então com essa dupla carburação ele fica bem melhor alimentado, né? E realmente dá uma diferença bem significativa, né? O motorzinho mais alimentado, a relação mais longa. O Dodginho é um carro meio curto por natureza, né? A comparação que as pessoas frequentemente fazem é com um tratorzinho, né? E ele com aro maior, uma relação acaba ficando mais longa, ele fica mais solto, fica mais gostoso. O carro realmente é muito gostoso de usar, né? O 75 na configuração original dele, né? Aí depois entra o SU, eu vou pular o ano porque apesar desse aqui ser dos últimos, ser um 81, aqui você tem um SU, né? A carburação original dele, né? E no GLS você não tem o carburador funcionando deitado, né? Você vê que o carburador aqui está deitado, né? Você tem o carburador no lugar normal, né? No lugar tradicional, e o carburador Weber aqui. O coletor naturalmente é diferente, né? E esses kits de coletor e carburador Weber eram super desejados na época que o pessoal queria preparar os lojinhos e tal. Na época deles era um equipamento aí que tinha muita procura, né? Bom, vamos fechar o capô deles agora para fazer uma imagem de todos eles. Todos eles com a cara fechada, né? Esse carro aqui também tem vídeo no canal. Esse carro a gente comprou ele porque quando a gente chegou na foto do último Dodge Dart, né? Também veio a foto do último Dodge Polar. E esse carro estava na foto do último carro. Eu tinha uma impressão da foto que ficava dentro do carro, mas uma cópia deve ter sumido já. Não tá aqui. Mas no vídeo que eu fiz dele no canal tem a foto, né? E na foto dava para ver a numeração do chassi marcada a tinta aqui, que era como identificava o carro na fábrica, né? Depois a gente veio saber, a gente já sabia que não era o último carro, depois desse carro ainda fez alguma quantidade, mas era o carro oficial da foto, né? Quando a gente levantou, naquela época, no despachante você conseguia levantar o nome e endereço do proprietário. Tinha dado na cidade de Itapira, né? Um dia passando na cidade de Itapira, localizamos a dona do carro, era a única dona, né? Tava com o carro desde zero, e Dona Flora, né? Comprou esse carro na época com desconto do que a gente chama hoje de PCD, e ficou com o carro a vida inteira, né? E da Dona Flora veio pra cá, né? Tá aqui preservadinho. As coisinhas para dar uma melhoradinha. Essa calota aqui tá sem o adorno no meio. A gente deve ter uma outra calota aí
um pouquinho melhor, mas o carro totalmente original, com pintura toda de fábrica, né? A única pena foi que um pouco antes da gente comprar o carro, acho que alguns poucos anos antes, foi feito um trabalho de tapeçaria aqui e os bancos foram forrados, né? Então o tecido que era para ser, que era original, era esse, e aí forraram com o tecido que tinha na época, né? Mas fora isso, o carro é muito novinho, né? É a quilometragem original dele, 52.298. Dona Flora, professora na cidade de Itapira, basicamente tinha o carro para ir para o trabalho para casa, né? E usou realmente muito pouco o carro, né? Então, o carro que a gente tem muito orgulho de ter guardado aqui, de estar preservado aqui, né? História bonita, história bacana. E é o carro da foto do último carro, apesar dele não ser o último carro, como a gente sabe, como a gente sempre falou, né? Já o GLS, esse GLS também é um GLS com baixa quilometragem, né? Tem um vídeo relativamente recente que eu contei a história dele. E foi do meu amigo Paulucci. Meu amigo Paulucci comprou de uma pessoa que comprou o carro na época quando o carro saiu de linha, né? A pessoa já tinha um GLS, queria ter mais um para guardar, né? Comprou esse carro, nunca usou. Depois o Paulucci ficou em cima dele, conseguiu comprar uma época, foi nos passeios aí, mas também não usou muito. E o carro tem hoje 18.770 quilômetros, né? Quando eu mostrei esse carro num vídeo só dele, teve um comentário de uma pessoa: ai, que dó, carro é para usar, o pobre carro nunca foi usado, né? A gente tem dois outros GLS 80 que foram bem usados, né? E acredite, é muito melhor o carro não ter sido usado, porque os dois carros vão ter que passar por uma restauração bastante criteriosa e bastante trabalhosa, né? Vamos fechar a cara dos dois 75, né? Tem umas coisas que o gosto das pessoas muda muito, né? Por exemplo, eu me lembro, nos anos 70, meu tio Paulo teve um Polara 77 bege indiano, né? Ele até comentou no vídeo, acho que um dos dois vídeos, ou do Gran Luxo ou do GLS, né? E em um ano ele trocou 5 capôs do carro, né? E na última troca de capô, a gente já estava em 78, ele já colocou a frente nova, né? Ele colocou a frente quadradinha, né? Que é do modelo 78, 79, 80, 81, né? E na época que essa frente saiu, ela era muito moderna, era muito legal, todo mundo queria essa frente, a ponto de você trocar a frente de 4 faróis por uma frente nova, né? E esses carrinhos sempre foram muito valorizados com essa frente e com os faróizinhos redondinhos, até porque as pessoas lembravam muito dos primeiros carros que deram mais problema e tal. Ninguém queria e cair numa baita depreciação. Hoje, tantos anos depois, se inverteu, né? É muito difícil achar os Dodginhos de 4 faróis. Tem até uma procura maior, né? Não é um carro muito procurado como um todo, acho que ele é underrated, né? Ele é um carro muito mais legal do que a média das pessoas acham, né? Carrinho tração traseira, carrinho bem bacana de ter como um carro a mais aí, como um brinquedinho, né? Mas hoje tem muito mais procura pelos 4 faróis do que pelos faróis quadrados, até porque os faróis quadrados acabaram sobrando em muito mais quantidade, né? Após a primeira crise do petróleo, as vendas dos dojões despencaram, né? Foram caindo ano a ano, e o que segurou a Chrysler viva até 1981 foram os dojinhos que vieram no caminho contrário, né? Foram lançados em 73 e depois as vendas foram subindo aí, principalmente após 76, 77, né? Vamos fazer uma imagem de trás deles, né? Uma coisa que eu falei, né, outro dia eu falei daquela propaganda, né, que os três também tem traseiras diferentes, tá? O 75 de luxo, depois eu volto na propaganda. O 75 de luxo com as letras Dodge no painel traseiro e esse painel na cor do carro, né? O Gran Luxo com a traseira pintada
de prata, né? Um artifício que a GM usou nos Opalas de luxo 7374, né? A gente achava que era um chapão quando era moleque, mas na verdade era só a pintura, né? E as letras Dodge nesse fundo aí. Quando a gente vai para os GL, né? Ele tem a traseira pintada de preto. Isso era um artifício que normalmente se usava nos carros esportivos, né? Mas aí quando a Chrysler foi lançar uma versão esportiva, a traseira preta já estava sendo usado pelo carro normal. Então a Chrysler fez o contrário, deixou a traseira sem a pintura preta entre as lanternas aí, né? O que eu falei da propaganda, né? A Chrysler escutou você, fizemos muitas alterações quando lançou o Polara 76, né? E aí uma das alterações que está na propaganda é a altura, né? Eu queria rebaixar a traseira. Pronto, a Chrysler rebaixou a traseira. Olha como a traseira do AT75, do Dodge 1800, ela é mais alta, né? Do que a do Polara, né? O Polara realmente tem a traseira um pouco mais baixa, sempre tem uma variação de um carro para o outro. Aqui também tem a variação do solo aqui, né? Mas foi uma das coisas que realmente eles baixaram, né? Então, quando a gente fala da coleção aqui, a gente tem esses 4 Dodginhos prontos, né? E além dos 4 Dodginhos, a gente tem o 74 1800 SE amarelo enxofre cítrico para fazer. É um carro muito bom para fazer. Quem viu aquele vídeo dos projetos da cripta lá, aparece o Dodginho. Ele tem o xadrez do banco todo original, então é um carro muito fácil de zerar, mas que a gente precisa acertar a documentação ainda, né? Carro placa amarela, tenho só um recibo para fazer uso capião. Então a gente acabou não priorizando, né? Depois a gente tem um 78, que eu mostrei outro dia no vídeo onde a gente trocou os pneus do Chevette, né? Um 78 vermelho Verona, um vermelho Verona para o interior vinho. Um carro que a gente comprou em Presidente Prudente, principalmente porque ele tinha a parte interna do porta-mala, tal, tudo na pintura, na cor de fábrica, no vermelho Verona. Usamos aquilo para fazer a cor do RT78 vermelho Verona que a gente restaurou, né? Um carro que depois eu acabei dando para um menino que era super entusiasta do Dodginho. Ele viu que ia ser muito mais caro para fazer o carro do que comprar um outro bom e me devolveu depois de 1 ano e pouco. O carro tá aí, né? A gente não mexeu e não compensa mexer nesse carro agora. Por quê? Porque a gente vai gastar para fazer esse carro vai ser muito mais do que para restaurar algum outro carro mais interessante, e ainda com o agravante de você encontrar carros do mesmo ano que ele por uma fração do custo de restauração dele. Então a restauração dele é economicamente inviável. Badola, então quer dizer que você não vai restaurar nunca o carro? Não, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então o carro tá guardadinho, tá no coberto lá. Sei lá, um dia que a gente tiver uma oficina lá embaixo, como eu já pensei e tal, tiver um pouco mais de espaço, um dia a gente pode fazer uma funilaria nele, já pintar ele, e aí, à medida que os detalhes vão aparecendo, a gente vai montando devagarinho. Vamos ver o que o destino reserva para aquele Dodginho. E aí, 2 que a gente realmente vai ter que restaurar um dia, né? São 2 GLS 80, um Prata Tibé. Esse a gente tirou realmente do Vale da Morte, que ele tinha um problema grande de documentação, a gente conseguiu resolver. E o GLS 80 preto, que eu nunca vi outro, né? Que a gente também conseguiu resolver um problema de documentação. A gente nunca resolveu do SC74, mas do 1800 SC74, mas os 2 GLS a gente conseguiu resolver. E que um dia a gente tem que fazer, mas como eu expliquei no vídeo dele, é um carro com muito detalhe, esses borrachões são todos deles e tal. Tem que pegar uma hora para efetivamente fazer esses carros, né? Hoje, com o advento das impressoras 3D, que eu acho que ainda estão meio engatinhando, né? Mas você já consegue fazer peças pequenas muito bem feitas e tal. Eu acho que no futuro vai ficar cada vez mais fácil, né? Imagina, você tem os borrachões desse Polara GLS, você teoricamente pode reproduzir eles numa impressora 3D, né? Então, uma vista aérea dos nossos Dodginhos aqui.
Carro muito bacana, carro muito legal, que ainda não caiu, não sei se um dia vai cair no gosto da maioria das pessoas, né? Normalmente o cara que é fã de Dodge não reconhece como um produto genuinamente Chrysler, aqueles que gostam de outras coisas e tal. Então ele fica meio órfão de fãs, o que é uma baita injustiça, porque é um carrinho muito legal. Beleza? Então é isso. Mostramos 4 Dodginhos da coleção. Se você gosta do canal, inscreva-se no canal. Se você gosta muito, seja membro do canal. Veja um monte de conteúdos exclusivos, bastidores, spoilers e outras coisas mais. Abraços, valeu!